Olá pessoal, eu sou a Amanda Araújo, integrante do PET de Engenharia Elétrica e estou aqui para falar sobre álgebra linear com vocês. Sejam bem-vindos à primeira aula, vai falar sobre vetores na Rn. Álgebra linear é uma disciplina um pouco abstrata, mas eu, junto com Carolina, Lucas e Marcos, vamos tentar deixar ela o mais simplificada possível para vocês, certo? Então, vamos lá. O roteiro da nossa aula será o que são vetores, características de um vetor, equivalência entre vetores, vetor nulo e componentes de um vetor. Mas o que são vetores? São quantidades que, além de requererem um valor numérico, também requerem uma direção e um sentido para a descrição física completa. Imaginemos que essa flecha seja um vetor, certo? Ela precisa de um tamanho, de uma direção e de um sentido para ser descrita completamente. Ao contrário de uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial precisa disso, de modo, direção e sentido. Uma grandeza escalar, ela precisa apenas de módulo, e ela já é descrita completamente. Na álgebra, o vetor é visto como um objeto matemático. Aqui temos a descrição de vários vetores aqui do lado. Características de um vetor. Mas o que seria um módulo? Um módulo simplesmente é o tamanho do vetor, certo? O comprimento, podemos dizer assim. Imaginando isso aqui como uma flecha, essa representação, a direção e o sentido da flecha querem dizer que é a direção e o sentido do vetor. Tudo bem? Então, vamos lá. O que seria a equivalência entre vetores? Quando dois vetores, imaginemos aqui A e B, quando dois vetores ele tenham o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, podemos dizer que esses dois vetores são iguais. Nesse caso aqui, por exemplo, o vetor A é igual ao vetor B. Por quê? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, a flecha está apontando na mesma direção e no mesmo sentido, e eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho. O que seria um vetor nulo? Vetor nulo é onde o seu começo e o seu fim, podemos imaginar assim, se encontram no zero, certo? Quando o comprimento é zero, podemos caracterizar como vetor nulo. Tudo bem, gente? O que seriam componentes de um vetor? Componentes de um vetor nada mais é do que uma projeção desse vetor do plano cartesiano. Escrevendo um plano cartesiano aqui normal, onde x e y, e escrevemos um vetor que partiu da origem, certo? E podemos ver aqui do lado que existem as componentes, ou seja, existe a representação desse vetor na coordenada x e na coordenada y. Como podemos ver, existe a componente AX e a componente AY. Se apagássemos esse vetor que está no meio, ele poderia ser representado calmamente pela componente AX e pela componente AY. E podemos fazer algumas operações a partir do AY e do AX. E podemos, a partir do vetor A, encontrar a y e a x a partir de cálculos com seno e cosseno, tudo bem?
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima sexta-feira vocês se encontram com o Lucas, ele que vai desenvolver a parte mais algébrica do vetor.